Boa tarde, boa noite, bom dia, boa vida, como diria meu amigo Jean. Sejam todos bem-vindos, meninos e meninas do céu. Mais um encontro geográfico aqui na oficina Humanidades. Espero que vocês, né, tenham descansado na semana que passou, estejam prontos, renovados, né, cheios aí de energia para essa nova perna deste ano letivo diferente, para não chamá-lo de maluco, né, no qual está o 2020, né? E a mesma pergunta que eu tenho feito para os outros grupos, eu repito aqui, né? Tá calor por aí? Porque aqui nós estamos na beiradinha do caldeirão do capiroto. O negócio tá bem zoado, tá bem calor, e parte, né, dessa elevada temperatura que nos brinda aí com o início de primavera, com recordes, né, de temperatura elevada dia após dia, resultado também, em parte, daquilo que a gente vai continuar a conversar no nosso bate-papo de hoje, urbanização brasileira. Então, nós já fizemos um bate-papo anterior sobre a temática, já incluímos o tema, né, problemas ambientais urbanos, foi a nossa conversa do encontro passado, e hoje nós retomamos a urbanização brasileira. Primeiro porque trata-se de um assunto muito importante, trata-se de um assunto muito relevante, frequentemente, né, apresentado aí com muitas considerações em qualquer vestibular sério, seja ele seriado, seja ele tradicional, seja ele o Enem. Então, o segundo ano do ensino médio, que é exatamente a série que nos coloca, né, nos brinda com a possibilidade de conversar um pouquinho sobre essa temática, permite, então, a gente também destaque aqui algumas questõezinhas e possamos também conversar sobre o assunto. É significativo lembrar, né, que as primeiras áreas urbanas do território brasileiro vão surgir ali a partir, né, do início do século XVI, 1533 em diante, os portugueses vão ocupando de maneira mais intensa, naquela perspectiva de evitar invasões e, ao mesmo tempo, né, lucrar com os recursos naturais disponíveis dentro da terra de Veracruz, hoje chamado Brasil. Então, na sequência, esses vilarejos, né, que eles vão montando, essas áreas, esses núcleos urbanos que eles vão montando, vão se confundindo também com as áreas rurais, mas, ao mesmo tempo, são localidades onde vai estar, né, um breve comércio, onde vai estar ali as estadias, onde estará também a proximidade com a possibilidade de circulação dessas mercadorias, o que seriam portos, por exemplo. De qualquer maneira, né, o ambiente urbano brasileiro ele se transformou significativamente a partir do século XX, mas, né, com maior destaque, obviamente, a partir da década de 60, o que coincide também aí, né, com a transferência da capital, sai lá da cidade do Rio de Janeiro, é colocada, posicionada, né, no meio do estado de Goiás, então o Distrito Federal sai de lá do Rio de Janeiro, vem para cá, e aí, né, a cidade construída, a cidade planejada, denominada Brasília, se instala neste ambiente. Há uma série de discussões que nós poderemos tratar sobre o Distrito Federal Brasília, né, em outras oportunidades, mas o fato é que, com a transferência da capital, e com um plano do governo de ocupação interiorana e do norte do Brasil, outros núcleos urbanos foram se formando dentro desse ambiente. É claro, nós temos mais de 60% da população brasileira hoje ainda vivendo no que a gente chama de faixa litorânea, entenda essa faixa litorânea não como cidades que tenham praia, mas dentro de um universo de até 300 quilômetros próximo ao mar. Né? Só para ter uma noção, nós aqui no Distrito Federal vamos a 1.100 quilômetros da praia mais próxima, né, do nosso território. De qualquer maneira, o processo de urbanização brasileira, né, seguiu todos os protocolos de desenvolvimento urbano. Né? Então, a primeira com um centro mais tradicional, né, crescente ao redor ali das igrejas e do próprio comércio, depois uma descentralização do ambiente central, depois, né, um crescimento horizontal significativo, com definição de bairros, ruas, e na atualidade, né, uma evolutiva aí do crescimento vertical, esse que nós visualizamos aí nessa imagem que está apresentada a vocês, né, a formação de paliteiros. O caso do Distrito Federal, Brasília, é diferenciado, tanto, né, que na ordem original, o gabarito de
todo o espaço do Distrito Federal era de prédios de 6 andares, isso foi mudando ao longo do tempo, com outros planos de ordenamento, e aí Águas Claras superem muito isso, Taguatinga, Ceilândia, Gama, já apresentam também edificações com um número de andares muito superior aos 6 que haviam sido combinados, né, lá atrás, no processo de transferência da capital. Bom, não estamos aqui para falar exatamente do Distrito Federal, mas para entender que essa dinâmica de organização urbana obedece diretamente a uma lógica do processo de industrialização, uma geração de empregos, mudança, né, de uma perspectiva de oferta de trabalho no nosso território. Nós vamos deixando de ser um país do setor primário com uma grande oferta de trabalho tanto no setor secundário quanto no setor terciário. Aliás, é o secundário e o terciário que, de fato, movimentam intensamente a economia das cidades. Aliás, mais uma vez, são nas cidades em que os elementos, né, principais da vida moderna acontecem, né? Então, os relacionamentos, o estudo, a formação, a qualificação, o lazer. Então, o nosso contexto, o nosso cotidiano é, em geral, né, direcionado para essa perspectiva urbana. Né? Se nós pensarmos de novo em Brasília, mesmo que eu não queira falar, mas está enraizado, afinal vivemos aqui, né? A gente costuma brincar que o brasiliense tem cabeça, tronco e rodas, porque o deslocamento aqui, né, é com veículos, e aí, de novo, né, os veículos automotores fazendo parte de uma lógica de organização, as cidades começam a ser construídas e pensadas a partir do automóvel, né? Então, as casas com garagem, as ruas, as avenidas largas, pensando no veículo, nem sempre os espaços para as bicicletas ou para os pedestres são devidamente cuidados ou respeitados, como geralmente os ambientes para os veículos automotores são pensados. Bom, de qualquer modo, ainda sobre a urbanização, nós temos hoje no território brasileiro algo em torno aí de 88% da população vivendo nas cidades. Isso mostra, né, a relevância, a importância da dinâmica espacial urbana. Lembrar também que esse montante de indivíduos vivendo na cidade convive com muitos problemas. Falávamos em aulas anteriores aí sobre a condição do lixo, sobre a condição do esgotamento sanitário, tratamento de água, mas aí podemos entrar em outras searas também, como a violência, então roubo, sequestro, né, motivados muitas vezes pelo desemprego, pela falta de educação e todos os outros contextos, né, a partir das falhas ou ruídos, né, que o Estado deixa transparecer. Bom, sempre lembrando, nosso bate-papo aqui é sempre relacionado a uma visão muito superficial, né? É só para contextualizar, só para a gente mergulhar diretamente nas questões que virão. Espero, né? Se você que me assiste agora estava no bloco 2 e teve geografia no primeiro semestre, então o tema urbanização está aí fresquinho. Se não, se você entrou no bloco da geografia neste semestre, o tema urbanização vai aparecer, e aí, claro, né, com muito mais propriedade, com muito mais informação, o professor titular aí da cadeira de geografia vai fazer o devido trato e sempre me colocando à disposição para que a gente converse também sobre a temática. Vamos para as questões, 2 conjuntos, como geralmente fazemos, uma questão Enem, uma questão PAS. Então, vamos lá, primeiro com esse modelo que nós chamamos aí de questões tipo C, né? Já que o Saulo mais à frente vai conversar um pouquinho também sobre essa temática, mas de qualquer maneira já apresentando as nomenclaturas como a gente trata cada uma das questões. Diz assim: é comum encontrar nas referências sobre a urbanização no século XX menções ao fato de ela ter sido fortemente marcada pela metropolização. Deixa eu já registrar aqui o tema metropolização para a gente falar um pouquinho dele. Beleza. De fato, as metrópoles são fundamentais para se entender a vida urbana contemporânea. A respeito das metrópoles modernas brasileiras, pode-se afirmar que, então vamos por partes, né? Primeiro, as grandes cidades, né, elas assumem um papel dentro de uma lógica de hierarquia, né? O que a gente chama de hierarquia urbana remete a uma grande cidade ser um polo de atração para as pequenas localidades, para as pequenas cidades. Então, dentro dessa hierarquia, nós vamos ter uma estrutura, né, de megacidades, megalópolis, temos algumas espalhadas pelo mundo. No Brasil, a nossa megalópole está em formação, você vai até encontrar em algum material, citando lá a megalópole brasileira, fazendo apontamentos, né, entre São Paulo e Rio de Janeiro, mas ainda não ocorreu o processo de conurbação entre essas duas áreas, entre essas duas grandes cidades, logo não podemos falar de megalópole.
Logo na sequência, então, temos as chamadas cidades globais, que são metrópoles, né, que interferem ou que representam, né, cenários importantes para o mundo inteiro. No nosso caso aqui, no Brasil, a nossa metrópole global é a cidade de São Paulo, por mais que alguns veículos midiáticos queiram nos empurrar a cidade do Rio de Janeiro, de fato, a cidade do Rio de Janeiro, a cidade brasileira, né, mais conhecida entre os povos fora do nosso território, mas São Paulo tem uma importância dentro do contexto de quem manda, e aí, por isso, presença de grandes eventos, de corrida de Fórmula 1 a reuniões significativas entre empresariado dos mais afortunados espalhados pelo mundo. Então, uma localidade aí que ultrapassa, né, olha, se aproxima dos 20 milhões de habitantes, então dá para ter uma noção do tamanho da importância, do tamanho da influência, né, uma cidade que nunca dorme, onde tudo acontece primeiro. Bem, a metropolização, né, ainda dentro desse contexto, ele vai emeter aí dimensões distintas, mas para que a gente tenha um parâmetro, ter mais que 1 milhão de habitantes, ter uma grande influência política e econômica, servir, na verdade, como um centro, né, de desenvolvimento, de pesquisa, com presença de importantes universidades. Então, quando pensamos nesse contexto, aí Brasília entra na lista também, né? Uma cidade que apresenta 3 milhões de habitantes, uma localidade com uma presença significativa de poderes, aliás, determina o poder político, é a capital do país. A Universidade de Brasília faz esse contraponto científico, alguns até vão exagerar, dizer, Brasília é um tecnopolo, mas esse é um assunto para outro momento. E junto ao Rio de Janeiro, Brasília e o Rio de Janeiro são as duas chamadas metrópoles nacionais, isso segundo o IBGE. A partir daí, cidades que podem ter uma perspectiva de metropolização também, ou área metropolitana, né? Você já ouviu falar certamente nos noticiários. Hoje na Grande Belo Horizonte, hoje na Grande Recife, hoje na Grande São Paulo. Quando se usa o termo grande, nós estamos falando da região metropolitana. No caso de Brasília, nós temos a RID, Região Integrada de Desenvolvimento Econômico, que extrapola o retângulo cruz, e aí uma forte interferência, presença e contribuição, né, na dinâmica política e econômica do que está ao nosso redor, a maioria cidades do estado de Goiás, mas também com uma pontinha ali no limite no estado de Minas Gerais. Bom, acho que clareou aí um pouquinho, vamos lá, né? A respeito das metrópoles modernas, pode-se afirmar que, letra A, as metrópoles não são aglomerações tão grandes quanto a de outros países, no Brasil, claro, porque elas são fragmentadas em vários municípios, como no caso de São Paulo. Uma característica do processo de metropolização é a conurbação, quando uma cidade se encontra com a outra, ela se mistura de tal maneira que você, que não vive naquela localidade, não sabe onde começa uma e onde termina a outra. Um exemplo, a cidade de São Paulo, né, dita aqui como o grande espaço urbano do território brasileiro, uma das maiores do mundo, tem um fluxo, né, um trânsito aéreo muito intenso. Na atualidade, o aeroporto mais importante da cidade de São Paulo não fica na cidade de São Paulo, fica em Guarulhos, né? O aeroporto de Guarulhos fica na cidade de Guarulhos, que é uma cidade vizinha. Então, você voou para São Paulo, chegou em Guarulhos, pousou, pronto. Né? Você vai ligar para sua mãe, você vai ligar para sua peguete, você vai ligar para o seu amigo, enfim, você vai ligar para alguém e vai dizer, cheguei em São Paulo. Não vai dizer, cheguei em Guarulhos. Né? Talvez diga o nome do aeroporto, mas sem fazer a relação. Claro, estou considerando que você não seja um profundo conhecedor da cidade. Pela força do hábito, você não conseguir identificar que Guarulhos, onde está o aeroporto, tem um prefeito diferente do prefeito, por exemplo, da cidade de São Paulo. Bom? Então, enfim, ele diz que não são tão grandes quanto a de outros países. Não se esqueça que o Brasil, além de ser um grande espaço territorial, tem também, né, uma das maiores populações do mundo. Então, tudo aqui é muito grandioso. Não exatamente como a China, mas muito maior do que, por exemplo, de países europeus. Então, já caiu por terra o argumento aqui do autor. Aí diz ainda, né, essas nossas localidades, elas são fragmentadas em vários municípios, que formam a chamada região metropolitana, não exatamente a metrópole. O item está todo mentiroso, todo errado, não precisamos aqui ficar tanto tempo nele, errou o item. Vamos para o próximo. Diz lá, as metrópoles são configurações cujas dinâmicas, em alguns casos, levaram seus limites para além do núcleo municipal de origem, formando aglomerações
multimunicipais. Opa, vamos lá. São configurações onde a dinâmica leva os limites para além daquilo que é a sua área de origem, verdade, formando aglomerações. Olha que palavrinha importante, olha que palavrinha legal, olha que nome bonito para colocar em filho do meio, multimunicipal. Então, você aí que está pensando, né, em ter 3 filhos, né, num futuro não necessariamente tão próximo, né? Então, o primeiro pode se chamar Albedo, né? A caçula pode se chamar Vossoroca, e o filho do meio, multimunicipal. Guarde bem esse nome, termo adequadíssimo, né? E aí, multimunicipal, na ideia de muitos municípios participando e se integrando. Na realidade, dentro de uma perspectiva que a gente chama de conurbação. O item diz a verdade, o item está correto. Letra C, a metropolização são aglomerados modestos, em razão da inviabilidade de administrar em países pobres áreas urbanas de grande porte. As cidades crescem. Pronto, o Estado interrompe. Falei isso por Roriz, falei isso para outros governantes, pensando só no Distrito Federal, que não tem, né, que tem uma história mais recente. Tá? Então, as cidades elas crescem horizontalmente, verticalmente, e a administração ela vai acontecendo, né, de acordo, obviamente, com cada época, com cada tempo, com a arrecadação. Então, mais gente, maior arrecadação de impostos, né? Então, a informação não condiz com a realidade, informação errada, a letra C. Letra D, a metropolização, apenas uma delas pode ser considerada de fato metrópole, logo não se pode afirmar que no Brasil houve uma urbanização metropolitana. Ah, é? Então, Goiânia não é metrópole, Curitiba não é metrópole, Porto Alegre não é metrópole, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, São Paulo. Ah, meu irmão, esse aqui é ponto grátis, né? Se você encontra esta questão na sua prova, pode sair de sorriso a orelha, pode fazer cara de japonês, né? Aqueles que normalmente gabaritam as avaliações, dizer, tô dentro, olha que questão fácil, essa banca tá achando que eu sou quem? Então, aí não precisa nem perder tempo. Letra E, elas estão com o seu crescimento paralisado, sofrendo, em alguns casos, encolhimento, em função das novas políticas de planejamento. Olha, eu vou dizer a você, quase que eu falei isso mesmo, né? Ainda bem que eu fui cauteloso para ler o resto. Então, olha só, crescimento paralisado não existe, né? Mas procede a ideia de diminuição, de encolhimento. Hoje, as cidades que mais crescem no Brasil não são as grandes cidades, são as cidades medianas. Por quê? Porque as grandes empresas estão se deslocando, né? Há uma mudança aí, uma descentralização industrial, há uma outra perspectiva, fugindo da violência, fugindo do trânsito caótico, fugindo da poluição. Então, esses são alguns fatos que justificam e que, opa, é mesmo, as cidades estão, né, passando aí por alterações significativas. Agora, quando ele fala isso está acontecendo porque há novas políticas de planejamento, brodes e brodas. Que planejamento? Nem a nossa cidade planejada consegue seguir a risca ou, de alguma maneira, inibir crescimento. Tá bem? Veja o caso aí de Águas Claras, né? Vamos lembrar do Sudoeste, Noroeste, né? Tem eu esqueci, Parque alguma coisa, que fica ali perto do Carrefour, do Parque Shopping, né? Era uma área desocupada, olha lá, virou setor habitacional, né? E vão regulamentar como região administrativa. Não, não é bem assim, não. Na verdade, esse planejamento está frequentemente aí furado, tá bom? Então, letra B é a resposta. Deixa eu ver se dá tempo para mais uma. Temos um tempinho, então vamos lá, né? Na batida aí do Lewis Hamilton para ser um piloto moderno. Eu ia falar Nelson Piquet, que é o meu preferido, mas provavelmente alguém não lembraria desta figura, né, emblemática do automobilismo e, por sinal, né, morador de Brasília. Vamos embora. As cidades da região sudeste do Brasil foram as que mais receberam migrantes oriundos do campo. Né? Esses fluxos migratórios do campo para a cidade a gente chama de êxodo rural, sempre com a perspectiva de em busca de melhor qualidade de vida. Bom, e também de outras regiões do país, nas migrações, né, regionais, fato que se deu de forma mais acentuada na década de 70 e nos anos posteriores. Assim, o Sudeste consolidou-se
como a região mais urbanizada do país. Ok, né? São Paulo, Rio de Janeiro, as taxas de urbanização, ou de número de moradores da cidade, ultrapassam 90%. Tá bom? Então, a ocorrência pode explicar-se, primeiro, pelas preferências culturais dos migrantes. Os caras mudaram, eu quero ir para São Paulo porque eu acho muito bonitinho falar, ora, meu. Não, eu quero mudar para o Rio de Janeiro, porque eu quero falar pastel, né? Eu assisti um jogo domingão, pode ser, ó, o Saulo aí deu uma levantada agora nas vistas. Agora, eu quero morar em Brasília, porque eu acho tão legal quando eles falam véi. Então, não é bem pela lógica de linguagem ou aspectos culturais que o migrante faz a sua escolha. Ele faz a sua escolha a partir da universidade que lhe atrai, do emprego com um bom salário, das condições de qualidade de vida, qualidade do ar. Aliás, né, quem se dá ao luxo desse tipo de migração. Se fosse por preferência cultural, não tenha dúvida, até pelo amor que muitos têm pelo Brasil, que as escolhas seriam, de repente, Paris, quem sabe Nova York, né? Ou quem sabe Londres, não exatamente as localidades internas do nosso território. Letra A mentiu. Letra B, então os caras migraram pela maior presença de indústrias e empregos. Opa, aí sim, aí faz sentido. Eu vou mudar para lá porque tem uma Volkswagen e eu sou torneiro mecânico, posso trabalhar. Eu vou mudar para lá porque tem a oportunidade, né, de crescer dentro de um banco, dentro de uma empresa que vende lâmpadas, quem sabe, tem emprego, tem trabalho, então vou tentar a vida, não dá para ficar aqui no Nordeste na seca, não quero ficar aqui criando gado ou montando música, montando dupla sertaneja, né? Não, não. Então, letra B, verdade. Letra C, pela maior receptividade da população local, brasileiro, sempre com essa ideia de que nós somos acolhedores, né? Quem é novo na escola, depois diz aí no nosso mural, né? Como se sente acolhido lá no nosso ambiente, como os colegas têm recebido. Claro que eu estou falando do universo escola, agora vamos ampliar isso. Quem não nasceu aqui dentro do Distrito Federal, como é o seu relacionamento, como é o seu grau de amizade, por exemplo, com a vizinhança, né? Somos receptivos, e eu estou falando do brasileiro, estou falando de Brasília especificamente. Pensa no brasileiro de um modo geral, né? Essa ideia de festejo, de alegria, de companheiro. Bom, já foi o tempo da gente acreditar isso aí como verdade absoluta, tá? Bom, letra D. Pelo processo de marcha para o litoral, né? O país tem que pensar numa marcha para a parte oeste, a nossa marcha para o oeste, aquilo que foi marca lá no passado, né, dos Estados Unidos da América. E, enfim, pelo alto preço do solo nas demais regiões, na verdade, que preço do solo? Está falando de especulação imobiliária? É esse o argumento? Não sei. De qualquer modo, não dá para considerar. Letra B é a resposta correta, e assim a gente chega, né, no limite do horário, ufa, ao encerramento aqui do nosso bate-papo. Vou pedir que o Saulo faça o seu convite aí para a aula da próxima sexta. Saulo está por aí, convida aí os meninos e meninas para o nosso encontro que está por vir. Ninguém? Saulo? Não? Então, vou encerrando aqui. Gente, obrigado aí pela presença. Meninos, logo, logo eu disponibilizo esta aula para todos vocês. Beleza? Grande abraço. Até logo. Aproveitem também o feriado, né, que virá aí. Lembre-se, né, que nesses 2 dias, nós não teremos as postagens nas nossas salas, mas a partir de quarta-feira, tudo normalmente, tudo voltará ao normal. Então, bom descanso, aproveite, beba água também, tá bom? Valeu, tchau.